Seja bem-vindo a este que é o 9º estudo da série A Bíblia Ensina o que é a morte, sempre respondendo a 10 perguntas que nós podemos encontrar as respostas na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A primeira pergunta, para nós entendermos o que é morte, primeiro precisamos entender o que é a vida. Quem criou o ser humano e como fez isso? Gênesis capítulo 1, verso 27 e o capítulo 2, verso 7, nós encontramos o seguinte texto: assim, Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Nós que somos seres humanos, nós temos vida porque fomos criados por Deus, e quando Deus nos criou, Ele usou duas coisas: pó da terra e fôlego de vida. O que é vida? O que é um ser humano? Quando Adão foi formado do pó da terra, Deus fez um boneco de barro. Mas até então não havia ser humano. O boneco de barro não passava de areia. Mas quando Deus formou aquele boneco e soprou o fôlego de vida, a partir de então surgiu um ser humano. Quando avançamos para a segunda pergunta, por que nós morremos? Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Gênesis capítulo 3, verso 17 e 19. E Ezequiel capítulo 18, verso 4 responde essas perguntas. Quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva, colocou no jardim do Éden, e o Senhor lhes ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Se os nossos primeiros pais desobedecessem, eles morreriam. E foi o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Quando eles pecaram, houve consequências, e uma delas é: e ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, você foi feito do pó e ao pó voltará. Deus falou que se o primeiro casal pecasse, eles morreriam, e foi justamente isso que aconteceu após o pecado. Por que todos nós morremos? Ezequiel diz: pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Porque somos filhos de Adão e Eva, porque eles pecaram, nós que também somos pecadores, nós morremos. Quando isso acontece, a vida deixa de existir. A terceira pergunta: o que acontece na morte? Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz: o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. A morte é o contrário da vida. Se na vida Deus utilizou pó da terra e fôlego de vida, e então surgiu um ser humano, a morte é o inverso disso. O que é interessante é que Eclesiastes menciona pó da terra, da mesma forma como Gênesis também menciona pó da terra. Mas há uma diferença. O autor de Eclesiastes fala que o espírito volta a Deus. Que espírito é esse? Ora, se Gênesis diz que o ser humano foi formado a partir de dois elementos, pó da terra e fôlego de vida, se o pó é repetido em Eclesiastes, ora, este espírito que volta a Deus é o fôlego da vida. E é o que nós podemos perceber. Se não há pó da terra, se não há algo material no ser humano, não pode haver um ser vivo. Agora, pode até haver um corpo físico, mas se não há este fôlego de vida, se não há este espírito no homem, também não pode haver um ser vivo. Para que alguém esteja vivo, para que alguém tenha consciência, é necessário a união de pó da terra e fôlego da vida. Agora, algumas pessoas têm uma ideia de que os seres humanos possuem uma alma. O que é uma alma? Eu quero ler Gênesis capítulo 2, verso 7. Depois eu quero voltar em Gênesis capítulo 1, verso 20. Avançar para Gênesis capítulo 46, verso 27. E depois Deuteronômio capítulo 10, verso 22. Eu vou usar em todas essas citações a Almeida Revista Atualizada, segunda edição. A exceção desta quarta pergunta, todos os outros textos que nós iremos ler está na Nova Versão Transformadora. Em Gênesis 2, capítulo 7, nós encontramos: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia fala que o ser humano passou a ser alma vivente. Este texto não diz que depois que Deus uniu pó da terra e conferiu àquele boneco de barro o fôlego de vida,
vida, o homem não passou a ter uma alma. O homem passou a ser uma alma vivente. E a palavra hebraica utilizada por Moisés é nefesh, que a Almeida Revista Atualizada traduz como alma vivente. Será que é somente os seres humanos que são almas? Gênesis capítulo 1, verso 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Essas palavras, seres viventes, também são uma tradução do termo hebraico nefesh. O que eu posso ver aqui? Tanto os animais como os seres humanos, de acordo com esses dois textos, eles são almas. Em que sentido eles são almas? Eles são seres viventes. E os próximos dois textos vão deixar bem claro que quando a Bíblia fala que o ser humano é uma alma, está se referindo a pessoas. Gênesis capítulo 46, verso 27, todas as pessoas, hebraico nefesh, da casa de Jacó, que vieram para o Egito foram 70. Este texto está dizendo que 70 pessoas, 70 nefesh, é que foram para o Egito. Deuteronômio 10, 22 fala do mesmo episódio com 70 almas, hebraico nefesh, teus pais desceram ao Egito. Resumindo, nefesh é traduzido como alma vivente, como ser vivente, como pessoa. Em outras palavras, nós somos almas. Nós não temos almas. Quinta pergunta. Jesus comparou a morte com o quê? João capítulo 11, o verso 11 a 14 diz: e acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. Jesus disse para os seus discípulos, quando chegou até a casa de Lázaro, seu amigo que havia falecido, de que ele havia adormecido. Os discípulos entenderam que se ele está dormindo é porque ele está descansando, ele vai melhorar. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Jesus diz que a pessoa, quando morre, ela está dormindo. Ele quer dizer que a pessoa não vai para lugar nenhum. Por isso, nós queremos deixar este assunto bem mais claro sobre a morte com a pergunta de número 6. Os mortos, eles possuem alguma consciência? Eclesiastes capítulo 9, verso 4 e 6 diz: só para os vivos há esperança. Os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar e invejar, tudo que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Como os mortos, Jesus disse, estão dormindo, quando eles estão neste estado, eles não possuem consciência, porque o autor de Eclesiastes, ele diz que os mortos não sabem de nada. Eles não amam, eles não odeiam, eles não invejam. Tudo aquilo que eles tinham de objetivo e de propósito para esta vida deixou de acontecer. E Salmo 6, 5 diz: pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Ora, se os mortos eles tivessem algum tipo de consciência e estivessem em algum lugar depois que deixam esta vida, eles poderiam amar, ou invejar, ou odiar. Ou, se eles estivessem em outro local como o céu, eles lembrariam de Deus e o estariam louvando. Sétima pergunta. É certo consultar os mortos? Algumas pessoas elas têm a ideia de que nós podemos conversar com os mortos, de que nós podemos ter algumas informações privilegiadas para a nossa vida. O que a Bíblia diz a respeito deste assunto? Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 a 12, diz o seguinte: jamais deverá haver entre vocês alguém que pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticavam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Deus estava falando com os israelitas que antes
antes deles entrarem na terra prometida em Canaã, eles não deveriam ter as mesmas atitudes que aquelas nações que eles iriam expulsar. Que atitudes eram essas? Moisés lista algumas, mas o que é importante para o estudo que nós estamos sendo aqui neste momento é que eles não deveriam procurar espíritos de mortos. Quem faz isso, de acordo com o texto de Deuteronômio, é abominável ao Senhor. Eu gostaria que você pensasse em algo. Se Jesus e a Bíblia afirmam que quando a pessoa morre, ela não tem consciência, se quando a pessoa morre, ela não vai para lugar nenhum, ora, estes tais espíritos dos mortos que dizem aparecer por aí, o que são? De uma coisa eu tenho muita certeza, e é o que a Bíblia ensina: não são mortos, são outros espíritos. Ora, se não são os mortos de verdade, e se isso não vem de Deus, só sobra uma outra alternativa. Nós devemos tomar cuidado com aqueles que dizem ter conexão com espíritos de mortos. A oitava pergunta: quando poderemos viver eternamente? João capítulo 5, verso 24 nos responde: eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Por causa de Adão e por causa dos nossos próprios pecados, todos nós temos uma sentença nesta vida, todos morreremos. Mas em Cristo Jesus, nós podemos viver para sempre. Quem é que pode viver eternamente? Todo aquele que crê naquele que enviou Jesus, isto é, Deus o Pai. Você acredita em Jesus? Você crê que Ele pode lhe dar a vida eterna? Você crê que Ele tem condição de lhe salvar? Se a sua resposta é sim, você pode viver para sempre. Nós passaremos da morte para a vida. Mas a nona pergunta: quando Jesus dará a vida eterna aos mortos? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 23, nós encontramos a resposta. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim, como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. A Bíblia é coerente quando fala de morte, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Todos os textos da Bíblia apontam para essa evidência. Quando alguém morre, ela deixa de existir. Quando alguém morre, ela não tem consciência. Quando a pessoa morre, ela não vai para lugar nenhum. Por isso, as pessoas só terão vida novamente quando Jesus voltar. E só então elas terão vida novamente. A 10ª e última pergunta: enquanto Jesus não volta, onde estão os mortos? Daniel capítulo 12, verso 2, nós encontramos: muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. As pessoas ressuscitarão somente quando Jesus voltar. Aqueles que morreram, eles não vão para lugar nenhum, eles estão na sepultura. Sabe o que significa a palavra sepultura? Dormitório. É coerente com aquilo que a Bíblia fala: aqueles que morrem estão dormindo. Ora, nós só teremos a recompensa, a vida eterna, após a ressurreição. A Bíblia deixa bem claro que só haverá ressurreição quando Jesus voltar a segunda vez, e os salvos ressuscitarão para a vida eterna. E agora, o que é que Deus espera de mim? Reconheço que a morte é o término da vida, comparado a um sono, e na ressurreição Deus concederá a imortalidade aos salvos. Você quer viver para sempre? Você quer ter vida eterna? Isso é possível quando nós estamos com Jesus, porque Deus pode dar a imortalidade para cada um de nós. Nós não precisamos viver nesta vida 70, 80, 90, quem sabe 100 anos. Nós podemos viver para todo sempre. E o desejo de Deus é que eu e você tenhamos muita vida, e nós podemos entrar nesta vida eterna agora. Que este seja o seu desejo.